terceiro bloco, vamos falar mais de talento da terra. O cara é fotógrafo, tem uma sensibilidade incrível em seu olhar e é da equipe nossa do J3 News. Eu trago agora o Josh, mas vamos conhecer um pouco do Jonatas. Roda! Meu convidado é uma prata da casa incrível. Uma breve introdução. Apaixonado por pessoas e retratar suas histórias, nosso convidado define seu olhar, seu trabalho e tudo que se propõe a fazer com duas palavras: intensidade e sensibilidade. De teólogo a fotógrafo, Jonatas Vasconcelos é um dos pioneiros em mobigrafia na região, somando mais de 40 turmas e 600 alunos no interior do estado. Bem-vindo, Josh! Obrigado, amigo. Que bom, cara. Te conheço há tantos anos. Nunca imaginei que fosse ser seu colega de trabalho. É verdade, são Não muitos é, cara? anos, né? E que privilégio poder trabalhar junto, né? Pois é, quando eu te vi na redação, eu falei assim, não vou pagar mico, porque o sujeito usa óculos, mas é cego. Eu falei assim, eu acho que é Josh. Aí depois você, Fabão, é Josh. Aí, que bom, Mudei um cara. pouquinho, né? Mas que bom, cara. Muito legal ter você, um grande profissional, uma grande referência e hoje trazendo o seu profissionalismo para o nosso grupo. Parabéns. Prazer é meu, muito obrigado. Amigão, fala pra mim, como é que foi migrar de teologia para fotografia? Bem intenso. As pessoas que não me acompanharam, né, nessa época, onde rolou essa migração, elas ficam assustadas porque elas não imaginam, né? Ninguém. Elas não imaginam. Mas foi um processo muito pessoal, individual, de desconstrução, onde eu dei uma virada, né, na minha vida, mas a arte sempre esteve ali, né? Eu sempre flertei com a arte, eu gosto de cantar, gosto de dançar, gosto de atuar e sempre fiz isso muito nichado, né, dentro da instituição religiosa, e a teologia entra aí, né, como uma ferramenta mesmo de conhecimento, de autoconhecimento. E aí no último ano de faculdade, né, eu me formei e eu recebi o convite para ser pastor. Eu ia perguntar, esse gatilho veio em que momento? Você já falou para mim. Eu recebi o convite para ser pastor e aí quando eu recebi esse convite eu precisei reavaliar, né, o motivo pelo qual eu comecei o curso e o que eu queria da minha vida. Eu não podia aceitar esse convite por comodidade, por já estar ali. Né? Eu trabalhava em uma igreja, então foi uma proposta de emprego que eu recebi, mas eu enxergo essa questão religiosa como vocação. E desde o momento onde eu decidi fazer teologia, na minha época existia uma carta que se escrevia, e nessa carta eu coloquei que a minha intenção, o meu intuito em ir para o curso era em busca de conhecimento. Eu não tinha nenhuma pretensão em ser pastor. O negócio foi bem profundo. Foi bem profundo. E aí eu declinei e a fotografia entra nesse momento de ressignificar a vida, né, dar um novo olhar para a vida, e foi a ferramenta que eu utilizei para sintetizar a arte e começar a trajetória. Agora, eu sou muito fofoqueiro, eu gosto de entrar um pouco na vida pessoal das pessoas. Infelizmente, eu não posso deixar isso na minha pauta de ladinho, não. Aqui, fala um pouquinho mais. Esse apelido de infância, que você virou marca e que você se interessou pela fotografia. Em que momento você decidiu tornar-se um fotógrafo profissional? Aí você criou essa marca Josh. Me explica isso aí. Então, o Josh é um apelido, né, de infância, como você falou. Foi uma grande amiga, minha melhor amiga, a Lívia. Ela me chamava de Josh sem nenhum motivo aparente. Por quê, cara? Ela não consegue dizer. Eu queria entender, Jonatas Vasconcelos Correia Josh. Algumas pessoas acham que é por conta do seriado, né, Drake e Josh. Pois mas é. Não. E aí eu já perguntei a ela algumas vezes, ela me chamava de Josh. Hoje ela não chama mais, que segundo ela todo mundo chama. Ela te chama de quê? Ela me chama de Jojo. Ah, não! Aí eu falei, Lívia, tomara que não pegue esse apelido, né? Porque eu prefiro Josh. Eu prefiro Josh do que Jojo. Tá. E aí eu fiz o curso de fotografia. Antes de terminar o curso, eu fui convidado para estagiar na escola que eu fiz o curso. E aí eu fiz o estágio, fui contratado pela escola, comecei dando aula. E aí a fotografia ela foi se profissionalizando. A demanda foi pedindo, né? Foi aumentando. E aí chegou um momento que eu senti a necessidade de fazer uma marca, de fazer uma identidade visual. E a designer da época, né, que fez a minha identidade visual, ela propôs, Josh,
não faz sentido eu fazer a sua identidade visual, o seu logotipo como Jonatas Vasconcelos ou Jonatas Correia Fotografia. Até porque o Josh soa muito melhor. Ela porque falou... com vocês, o fotógrafo Jonatas Vasconcelos, sabe? Muito melhor falar Josh. Exato. Ela falou, as pessoas já te chamam de Josh, já te conhecem como Josh, começa a se apresentar agora como Josh, muda suas redes sociais, eu vou fazer o seu logotipo como Josh, tudo bem? Eu falei, maravilhoso. E aí começou. E ficou. Aí, como é que você veio parar no grupo, no sistema de comunicação J3 News? Como é que foi isso, cara? Então, foi uma grata surpresa, né? Eu recebi o contato de uma grande amiga perguntando se eu tinha interesse. Uma curiosidade, eu tranco comunicação social para começar a teologia. Mentira! Então, a comunicação Você é algo fez que eu quanto sou tempo? apaixonado. Eu fiz 3 períodos só. Pô, mas fez um start tempinho. inicial bom, cara. E uma curiosidade, foi o curso que eu fui... O único lugar na minha vida que eu fui melhor aluno. Eu era um dos melhores alunos, eu era apaixonado por isso. E parou. E aí eu tranquei para fazer teologia. Algumas pessoas me questionam, Josh, você se arrepende? Eu digo que não, e não me arrependo mesmo, porque talvez eu não fosse quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por esse processo. Eu acho que é a identidade, cara. E aí eu recebi esse contato de uma amiga perguntando se eu tinha o interesse, porque ela sabia da vaga no sistema, né, de comunicação no J3 News. E eu falei, cara, eu super tenho, sem saber como seria, porque foi uma oportunidade que eu encontrei de estar nesse universo, fazendo o que eu amo com a fotografia e vivenciando também essa atmosfera de TV, de jornal, que eu ainda não tinha vivenciado. É muito doido, né, Exatamente. cara? É muito doido porque o fotógrafo, ele tem que ter uma percepção muito diferenciada pelo que você faz. Você tá fazendo o mundo televisivo que é completamente do mundo jornalístico. São sensibilidades completamente diferentes, correto? Exato. Como é que você consegue diferenciar isso aí na hora de mostrar isso na fotografia? É difícil, cara. Foi um grande desafio. Eu sou apaixonado por fotografia documental, mas quando se trata de fotojornalismo, as coisas mudam. Total. Né? Então eu não tinha tido uma experiência profissional com fotojornalismo e eu quando conversei com o Fábio, eu falei, Fábio, é um desafio, eu estou disposto a encarar. A Fábio adora. Né? E tem sido um desafio, uma descoberta maravilhosa. Eu digo que em um dia de trabalho, em um momento eu estou cobrindo um evento social, no outro momento eu estou numa pauta policial. Pois é, cara, você estava comigo lá na FEMAC, você fez os bastidores das minhas fotos lá gravando o Casa Decor, de repente você estava fazendo uma pauta cobrindo um evento completamente diferente. Exatamente. Então, e esse olhar muda. Muda e precisa ter essa versatilidade no olhar, né? Para ser transmitido através da fotografia. Exatamente. Tem sido maravilhoso. Eu acho que isso é versatilidade e é profissionalismo, porque ao mesmo tempo que eu também tenho aqui uma pauta mais séria sobre direito, eu tenho um show, cara, eu tenho que mostrar entretenimento. Então, isso busca que a gente tenha versatilidade. É verdade. Isso é bem complicado, ninguém imagina não, que a gente tem que ser multifacetado. É verdade. Não é fácil. Histórias contadas através da fotografia. Como desenvolver a habilidade e a sensibilidade para contar uma história, Josh? Eu acho que quando a gente se propõe a contar a história de alguém, a gente precisa primeiro ter muito cuidado, né? Cuidado e sensibilidade, que é uma das palavras aí que eu citei que rege o meu trabalho e a minha vida. Porque nós precisamos entender que o nosso olhar sobre o outro é nosso. Sim. Né? E nós precisamos ser muito honestos sobre aquilo que a gente vai revelar sobre o outro. Então, nós temos o poder na mão de comunicar aquilo que a gente quiser, enquanto comunicadores. Claro. Eu com a fotografia, você com a palavra, né, com o vídeo. Então, a gente precisa entender primeiro o que essa pessoa gostaria de comunicar, né, quando é algo que existe um roteiro, que existe algo planejado. E quando é algo documental, é retratar a realidade, de fato, aquilo que está acontecendo, buscar contar uma história. E toda história tem o quê? Início, meio e fim. Então você construir essa narrativa para quem está ali recebendo aquelas imagens possa ter uma percepção daquilo que está acontecendo naquele momento. De fato. Eu falei uma palavra no início que eu cheguei a dar uma engasgadinha aqui, mas saiu no final das contas. Mobigrafia. É possível fazer fotos incríveis usando uma câmera de um bom celular, correto? Exato. Fala um pouquinho a respeito, porque eu acho que muita gente teve um certo impacto quando eu falei a palavra. Muita gente ainda não conhece, né, a expressão. Mobigrafia. A mobigrafia, né, ela entra na minha vida justamente nessa transição do curso de teologia, porque eu largo a teologia e largo o emprego.
Então eu fico desempregado, sem grana e querendo recomeçar a vida. Então quando eu começo o curso de fotografia, eu começo com uma câmera emprestada por uma grande amiga. Hoje ela mora em Macaé, a Nath. Nath, um beijo, se ela estiver vendo. E ela me empresta essa câmera, só que em alguns momentos ela precisava desse equipamento. Então em uma prática de um workshop que eu fiz, eu estava super constrangido porque eu não tinha equipamento, eu não tinha câmera e eu ia precisar fazer a prática. E aí quando... A Nath surgiu na hora certa. E aí quando essa professora me pergunta, e aí Josh, você vai fazer a prática? Eu falei, eu tô sem câmera. E aí ela falou, você vai com o celular aí? Eu falei, tô. Ela, faz com o celular. Ela falou com uma naturalidade tão grande, tão absurda. Como é que você recebeu essa informação? E eu falei, cara, é possível eu treinar o meu olhar, é possível eu fazer essa prática. Hoje em dia quase, por exemplo, as pessoas leigas quase não têm uma câmera profissional. Hoje você está com um bom celular, você tem uma boa foto. Exato. Eu digo que a fotografia com câmera, né, e a fotografia com celular, elas têm fins diferentes e objetivos diferentes. E nenhuma tira, né, o que a outra representa e ocupa. Então não é ameaça. E aí, nesse momento, eu comecei a entender a fotografia com o celular com esse olhar, né, mais sério, que antes era algo de hobby. Isso. E aí a gente entra, depois de um tempo, num período pandêmico, onde as pessoas começaram a precisar vender os seus produtos. Exatamente, e o celular... o equipamento que as pessoas tinham era o celular. Exato. Então, a fotografia com o celular... E também com o upgrade, né, que os equipamentos foram tendo, né, a qualidade das câmeras. E aí a gente passa de uma fotografia informal do dia a dia para uma fotografia profissional. Sim. Hoje nós temos campanhas, né, que são feitas 100% com o celular, vídeos... Nossa, demais! Né? Então, desde essa época, onde foi uma descoberta despretensiosa, poder fazer algo profissional com o celular, monta-se então um projeto, um produto que é o curso de mobigrafia. A mobigrafia ela é um processo que se dá da captura, da edição e do compartilhamento da imagem, tudo do mesmo dispositivo. Então, se eu faço tudo do mesmo dispositivo, pode ser um celular, pode ser um tablet, pode ser um iPad. Se eu faço tudo isso do mesmo dispositivo, eu tenho a mobigrafia. Que interessante. Eu sou uma negação para fazer vídeo, eu sou péssimo, mas a gente vai se virando e a gente continua entregando. Mas eu tenho muito que aprender. Joshi, fotografia envolve lentes, luz, equipamentos, rebatedor. É um processo, né, da mobigrafia. Os fatores mais importantes para fazer uma boa foto, você acha que é a iluminação? É um dos. Né? O que seria o mais importante? Algumas pessoas vão dizer que é o mais. Né? É por isso que eu estou te perguntando. Eu dei uma estudada no assunto para poder fazer essa pergunta para você. Eu acho complicado ter um juízo do mais importante ou menos importante pelo fato de... Às vezes nós não temos, né, uma iluminação adequada. Mas o local não tem. Exato, o local não oferece uma iluminação adequada, mas a gente pode criar em cima disso. Aí que vem o tal do olhar do fotógrafo. O olhar, o truque, a gambiarra, a gente chama muito de gambiarra. Eu adoro. Existem fotos que eu fiz que eu julgo que são muito legais, que eu utilizei uma luminária de escritório, né? Então, olhar do fotógrafo, exato. DNA. Então, de fato, a luz, né, é um dos recursos mais importantes, né? Fotografia é luz. Toda vez que eu escuto vocês falando assim, a luz está aqui, a luz tem que fazer... É o que, gente? Deram a luz? Pois é, a luz está aqui, a luz está aqui. Aqui está a luz. Fabinho, pois é o cara da luz, bicho. Falei assim, é aqui, Fábio, a luz está aqui. Aí eu vou pro canto da luz, que me diz. A fotografia, ela treina o nosso olhar, né? Então, a nossa percepção sobre o ambiente, sobre a luz que nós temos, né? E para você ter uma boa foto e para você passar a mensagem que tem a ver com aquilo que a gente conversou agora há pouco, que você quer na fotografia, você tem que saber qual luz que você tem disponível ou qual luz que você vai precisar criar. Sim. Então, por exemplo, existe a luz dura, existe a luz suave, né? A luz dura é aquela luz que vai incidir direto no rosto ou no objeto. E aí essa aquela aqui que luz nós temos aqui, que ela cria mais esse sombra. monte de spot que está aqui na gente, essa luz fria. É uma luz fria, mas é uma luz dura. Ela bate direto no rosto. Então é uma luz que cria automaticamente um pouco mais de sombra. A luz fria, ela dá essa sensação mais aconchegante. A luz quente, que é a luz mais amarelada, ela dá uma sensação de mais calor.
né, de mais drama. E a luz suave é aquela luz que chega mais tranquila no rosto. É a luz do dia que está hoje, um dia nublado. Né? Uma luz com menos incidência de sombra. Que não ilumina tanto. Ilumina, mas é uma luz com menos intensidade. Entendi. Exatamente. Entendi. Agora, uma curiosidade do apresentador que vos fala. Qual foi a fotografia que mais te deu trabalho para registrar até hoje? Lembra-se uma parada assim, uma pressão. Então, mais me deu trabalho. É, que você falou assim, bicho, vai me arrebentar, mas no final foi assim. Olha, a gente passa uns perrengues. Tem vários perrengues. Eu também, inclusive uma bota que eu usei na pecuária esse ano parecia que eu peguei uma tesoura e cortei, bicho, não quero saber dessa bota nunca mais. Tem muito perrengue, a gente passa muito perrengue. E fotógrafo é truqueiro. Sempre. A gente está ali no momento fazendo o ensaio ou o trabalho, a cobertura. E aquela foto que você tá acontecendo naquele momento, você sabe que você não pode perder, que é aquele momento. Exato, aí acontece o imprevisto, a gente tem que se virar, né? Porque aquela foto precisa acontecer. Aham, né? e aí? Então, às vezes, é o equipamento que deixa refém, às vezes, enfim, são muitas questões. Mas a foto que mais me deu trabalho, lembrei. Eu fiz uma vez um pré-wedding, né? Essas fotos pré-casamento de um casal. E aí, o meu pacote de fotografia, ele não é por quantidade de fotos, né? Campos não tem muito essa cultura na fotografia social de vender por foto. É por hora. Exato. E aí, esse casal tinha fechado 2 horas de sessão, então é muito tempo. Tempo demais, bicho. E eu entrego quantas fotos passarem pela minha curadoria. Se passarem 1000 fotos, eu Você vai entrego entregar 1000 fotos. 1000 fotos, tá? E calhou desse ensaio ser um ensaio que rendeu muitos cliques legais, bacanas. E aí eu fui observar depois, por uma negligência minha, que os óculos desse noivo estavam no bolso, pendurado, em parte do ensaio. Ah, ainda bem que foi parte. E aí na pós-produção eu tive muito trabalho para tirar de todas as fotos esse óculos. Você é a favor do Photoshop? Eu sou a favor do Photoshop. É uma discussão polêmica. É, bicho, porque tem certas pessoas aí que saem no Photoshop e falam assim, não é a mesma pessoa, não, Exato, bicho. é uma discussão polêmica. Eu acho que entra nesse lugar, desse momento que a gente está vivendo de distorção de imagem, onde as redes sociais acabam fomentando um pouco isso, onde a gente acaba se comparando demais e nessa busca incessante por um padrão de beleza que não existe. Exato. Então as pessoas entram nesse processo, né, e acabam transformando, né, o seu rosto, o seu corpo. Eu acho que o Photoshop, eu acho que as ferramentas de edição, elas são maravilhosas quando se trata de pós-produção. A pós-produção é o acabamento do artista, é onde o fotógrafo vai dar a linguagem artística dele para aquelas fotos. Sim. Então você, com um diálogo com o seu cliente, obviamente, para entender o que ele gosta, o que ele quer, o que ele deseja. Né? Ontem mesmo uma cliente me mandou uma foto que eu já tinha mandado para ela e falou, Josh, você pode dar um retoque para mim em tal situação? Eu falei, óbvio, eu vou fazer. Né? Então isso é muito legal, você conversar com o cliente e entender como ele quer se ver, de que forma ele quer se ver. Mas não adianta a pessoa ter o nariz de papagaio, seu nariz está arrebitado assim, bicho, vai ficar um uó. Isso é igual, quer ver, chegar em época política, ninguém vai fazer santinho. Gente, a pessoa está tão maquiada, chega a parecer um boneco do Museu de Cera Madame Tussauds. É uma coisa horrorosa, bicho. Então eu acho que eu sou mais do natural. Existe a galera que gosta mais do natural. Eu acho assim, que depois que você fez a edição, né, de luz, de cor, eu acho que corrigir pequenas imperfeições detalhes, tá valendo. Mas também eu sou muito aberto para aquela pessoa que quer se ver de outra forma, mas a partir de onde... No curso eu falo muito sobre isso. Que né? bom. Que é um lugar onde eu estou conversando com pessoas que vão reproduzir edição. Eu falo, converse com as pessoas, entenda o que elas desejam, mas no portfólio de vocês apresentem algo que venha mais pro natural, algo que seja mais honesto com a realidade, porque eu acho bacana. Isso aí, Josh. Ó, pessoal, o tempo é linear, irreversível, inalterável e passa muito rápido, tá joia? Os momentos não voltam, mas estão aí para vocês estarem fotografando. É a forma de conseguirmos guardar aquele pedacinho do tempo. A fotografia tem o poder de trazer lembranças e sensações inesquecíveis. E ter aquela foto guardada, eu acho que é um momento muito especial e realmente se torna inesquecível. Tem curso vindo aí? Tem curso vindo aí. A primeira turma que está por vir será em Macaé,
né? A gente fica no eixo Campos e Macaé, vai ser em novembro. Uau, mês que vem. Já tá pertinho. E para Campos ainda esse ano eu pretendo fechar também uma turma ainda esse ano. Me avisa para soltar lá na minha coluna, nas minhas redes e aqui no meu programa para eu poder divulgar você, que é uma prata da casa, um talento que eu admiro e sou fã número 1. Com certeza. É recíproco. Bom, e muito obrigado. Obrigado a você, querido. Volte sempre que... Feliz por estar aqui. E eu também muito feliz de você ser uma pessoa que eu admiro tanto. Tá bom? Obrigado. Ficou essa prata da casa incrível e eu tenho uma dica muito legal para terminar esse bloco com você. Terminando esse terceiro bloco. Eu, semana que vem, estarei na Podium Jeep. Mas a gente está com uma ação incrível para você adquirir o seu 0 km com condições imperdíveis. Quer aí conhecer o novo Compass? Quer conhecer o Commander? O Renegade, que é indicado pela 4 rodas como melhor custo-benefício? Então, me aguarde que semana que vem eu estarei com um novo gerente da Podium Jeep para trazer novidade para vocês somente sobre todos os modelos de Renegade. Mas olha esse VT institucional agora da ação que eu vou trazer semana que vem desse parceiro incrível que eu tenho. Podium Jeep, termina o bloco com VT. Fast Jeep Podium. Estilo, tecnologia e as melhores condições com bônus de até 26 mil, mais emplacamento e IPVA grátis e descontos de até 13% na venda direta. Jeep Renegade a partir de 119.990 na venda direta. Compass a partir de 179.990, mais emplacamento e IPVA grátis. Só na Podium. Renegade Trailhawk por 169.990, mais emplacamento e IPVA grátis. Acesse podiumjeep.com.br. Entre para o mundo Podium Jeep. Consulte condições no trânsito e escolha a vida.